ocasião única para também Portugal repensar não só a sua participação nesses novos projetos que os aumentos dos orçamentos de defesa devem permitir. Projetos de criar novas capacidades e não de aumentar as forças convencionais que existem. Capacidades a pensar no futuro e na economia. E justamente num desenvolvimento económico sustentável, espaços marítimos, novas energias, etc. E mais aquilo que são as 4 grandes capacidades que por acaso são as que faltam à Europa. A Europa de Bruxelas. Tentou sempre deixar o Reino Unido e outros casos de lado. Quais são? Dissuasão nuclear. Dissuasão nuclear é extremamente importante. Quem é que tem na Europa de Bruxelas? A França, mais ninguém. Antigamente havia a França e o Reino Unido, mas agora o Reino Unido saiu. Portanto, tem a França. Por acaso está em decadência também. Por acaso está em decadência e está a cair em relação ao que a França tinha há 20 anos atrás, 10 anos atrás. E se alguma vez, o que não é de modo nenhum impossível, a guerra da Ucrânia passar para o escalão nuclear, ai da Europa se não tem os Estados Unidos por trás. Ai da Europa se não tem os Estados Unidos por trás. Porque não é o chanceler francês que faz o que quer que seja. Nem sequer tem... Bom, não interessa. Mas, de facto, não é o chanceler francês que faz o que quer que seja. Portanto, dissuasor nuclear. Outra coisa que é extremamente importante, que é o espaço. O espaço é outro grande negócio. O espaço, não só o espaço, estou entendendo o espaço para além da atmosfera terrestre, é outro grande negócio. É, de facto, um negócio do século XXI, juntamente com as alterações, com os equilíbrios ecológicos e as indústrias ligadas ao equilíbrio ecológico. E o espaço, a Europa também está muito deficiente, muito fraca. Tem que investir fortemente aí. Porque diga-se qualquer das novas capacidades militares. Olha, aquelas que a Ucrânia está a utilizar, dependem minimamente desse controle do espaço. E a Ucrânia consegue-se isso muito bem, porque apesar de não ter satélites, os outros fornecem os dados dos satélites. E não só permitem ter armas inteligentes, permitem complicar as armas inteligentes dos outros, também não é muito grande problema, porque a Rússia tem utilizado muito poucas armas inteligentes, mas de qualquer modo permite fazer isso. Portanto, o espaço é outro investimento extremamente importante. O terceiro é a ciberguerra, que é absolutamente vital para a defesa futura. Quem não pensar na ciberguerra, não pensa na defesa, que não faz a mais pequena ideia do que é a defesa. Pelo menos do que é a defesa que aí vem. Ou, se quiserem, é um dinossauro que olha para trás e mais nada. E a quarta e última, e já a mencionei aqui, é o poder naval. Por acaso interessa particularmente a Portugal. Por acaso interessa particularmente a Portugal. E interessa também particularmente aos Açores. Eu não vou desenvolver isto em termos concretos, embora pudesse ser interessante, mas também interessa particularmente aos Açores. Portanto, isto, para mim, é o renascer da União Europeia. A União Europeia estava não só adormecida, mas estava iludida. Estava a pensar no passado. Estava a pensar na acomodada. Estava a pensar, vamos manter mais do mesmo é a solução. Vamos insistir naquilo que deu resultados no passado. Se no passado funcionou, porque é que não há de funcionar no futuro? E agora verificou que não, que é preciso corrigir muitas coisas. Felizmente, os passos que estão a ser dados são muito rápidos e são no bom sentido. São também muito tarde e são muito tímidos. Das poucas entidades que neste momento poderia ter uma ação que fosse muito significativa para a Rússia, seria a Alemanha, principalmente, se dissesse, meus senhores, amanhã acaba a importação e o pagamento de energia da Rússia. Efeitos na Europa? Sem dúvida. Todos nós. Mas lá está, a liberdade tem um preço. Há uns que pagam com sangue, há outros que, se puderem pagar com dificuldades económicas durante uns tempos, só lhes fica bem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Figueira Borges e ao Sr. António Vatel pelas suas lúcidas visões sobre aquilo que nos circunda. E eu não sei se quer, antes de convidar a assistência a conversar convosco, querem trocar algumas impressões. Prefere a assistência? Então, pronto. Estão. Façam favor. Olá, boa noite. Estive a ouvir com bastante interesse e
Boa noite. Meu nome é André Guimarães. Eu tive a ouvir com bastante interesse os pontos que foram relatados aqui, mas me deu uma impressão de que a visão que vocês têm e a visão que está sendo proposta, inclusive no discurso que eu tenho acompanhado por todo o tempo, é uma visão de segurança e defesa de interesses. O termo segurança e defesa territorial, a Europa ainda está completamente fora disso. Quando vejo o conceito de segurança e defesa sendo explorado, é sempre com uma solução mais ou menos americana. Vamos jogar uma tonelada de dinheiro nisso, fazer muito material e de uma hora para outra. Isso resolve os problemas todos. No conceito da atual guerra, do conflito atual que eu estou a ver, não são os meios mecanizados, não é o suporte aéreo que a Rússia tem, que tem feito o efeito atual na campanha russa. A campanha russa tem sido detida principalmente com meios que estão em terra, com alguma tecnologia avançada. Uma das coisas que vocês falaram, e falaram tangencialmente aqui, é o conceito de segurança e defesa aplicado à segurança e defesa territorial com os meios humanos. Em momento nenhum aqui eu vi propostas de estratégia em que se passaria a ter os meios humanos, porque é muito bonito ter fragatas, é muito bonito ter helicópteros, e se não tiver ninguém para pilotar, não vão a lado nenhum. Mais uma coisa, quando esses países, e eu estive na Polônia agora, depois que iniciou a guerra, esses países tiveram uma reestruturação quase imediata dos meios humanos, inclusive fazendo uma coisa que eu achei pernicioso, fornecendo à população civil armamento, num momento em que o civil que tem uma arma, ele passa a ser automaticamente um alvo legítimo e deixa de estar acoberto do que seriam as convenções em termos de proteção individual. Do ponto de vista de defesa e segurança real, a Europa não está pondo proposta nenhuma para que o cidadão europeu, que efetivamente é o que deveria querer se proteger e não os interesses econômicos, ou seja, uma segurança e uma defesa territorial, o cidadão europeu não está a ver nenhum tipo de trabalho feito para que o próprio cidadão seja agente ativo da sua defesa. Quando você fala dos professores, eu sou um professor, eu não vejo muito o espaço e o encaixe na atual situação para um discurso de defesa, no caso, defesa territorial. Eu posso fazer a propaganda que vocês quiserem das nossas indústrias e tudo mais, inclusive da Indep, que acabaram com ela para pegar os terrenos da própria fábrica, que foi uma vergonha nacional em termos de defesa, e depois passamos a comprar munição dos outros, mas isso são só uma divagação. Portanto, eu gostaria de ouvir de vocês, já que, inclusive, pôs um ponto muito delicado aqui, que seria uma revisão constitucional, em que ponto há uma estratégia de defesa em que os meios humanos entram na equação, porque eu só ouvi falar de economia, só ouvi falar em mecanização, só ouvi falar em meios, novos orçamentos, e o indivíduo que realmente leva com a bomba ou com a bala, do que eu ouvi, ou nós vamos avançar para uma solução de serviço militar, como era anteriormente, um serviço militar obrigatório, ou vamos melhorar e recapacitar as forças militares, com forças profissionais com maior nível de especialização. Eu não sei, não faço ideia do que venha por aí. E só para finalizar, um colega meu, polonês, na última semana em que eu estive lá, na semana em que eu vim, as Forças Armadas polonesas estavam a oferecer, na zona em que eles estavam, era mesmo no centro da Polônia, estavam a oferecer cursos de formação para quem quisesse ganhar familiaridade com os meios de defesa. Portanto, mais uma dessas soluções atabalhoadas
sem um planejamento estratégico integral, e eles, na época, estavam apavorados de serem invadidos logo a seguir, porque, como você falou, os russos chegaram muito perto de Kiev, e eles estavam a receber uma vaga de imigrantes muito forte. Portanto, o meu conceito seria esse. Desculpem estar ponto tão longo. Em termos de segurança e defesa, qual é o conceito da segurança e defesa que envolva a pessoa, o cidadão, ou, pelo menos, os meios humanos? Obrigado. Mais alguém quer intervir? Quer alguma questão? Sugestão do professor Tom José Telmo, mas pode colocar. Pode colocar. Eu queria colocar uma questão em termos de futuro, até poderá ser curto. E a minha pergunta é a seguinte: vamos imaginar que Marine Le Pen ganha as eleições em França daqui a 15 dias. Qual é a mudança que isso vai ter em termos da guerra que nós estamos a viver, em termos de toda a estratégia mundial e na própria Europa? É uma pergunta curta, era só esta. Eu acho que eu... Obrigado. Mais alguma questão? Eu tenho... Muito obrigado pelas questões. Relativamente à primeira questão, pertinente, os homens sempre primeiro, portanto, independentemente daquilo que nós referimos, obviamente estava subjacente, e na minha comunicação, julgo que estava lá bem presente, o aspecto, a importância do valor humano, e em termos de lei de serviço militar, vamos tratar o assunto em termos europeus. Em termos europeus, aquilo que nós vemos é que os países que estão junto da fronteira com a Rússia, que assumem, ou pelo menos têm a percepção maior da ameaça, designadamente a Polónia, têm serviço militar obrigatório. Não é? Outros países têm modelos, como a Áustria, em que associam serviço militar obrigatório a algo que vamos assistindo em crescendo, que é o tal Serviço Nacional de Cidadania, ou Serviço Nacional Cívico, dando alternativas aos cidadãos, no sentido de poderem cumprir esse serviço cívico na instituição militar ou, digamos, na área da educação, da saúde, que tenha a ver com vetores do Estado, de soberania do Estado. E o professor Tela até tem experiência disso. Vínhamos a falar nisso, inclusivamente no avião. Qual é o objetivo? Preparar as pessoas, não só militarmente, mas também preparar, sobretudo, psicologicamente. A questão da força moral é importantíssima na guerra. E aquilo que nós assistimos na Ucrânia, a resistência, não é porque o presidente até é um ator e fala muito bem e ao segundo dia fez um grande discurso. Não, é porque desde 2014 os ucranianos estão a preparar-se para aquilo que aconteceu agora. E não só os militares. Todos os cidadãos, e inclusivamente uma percentagem elevadíssima, mais de 80 mil, estiveram na zona de Donbass em combate, nos quais morreram 14 mil. Portanto, é uma realidade muito específica que está em guerra há 8 anos. Relativamente aos outros países, e como nós vimos, a Suécia, que nos surpreendeu por ser um país neutral, tomou essa opção de serviço militar obrigatório, que também é diferente. Eu tenho que explicar isto, porque vai ao encontro da sua preocupação, a Suécia, sobretudo, para criar esse espírito nacional, criar um serviço em que eles têm na mesma o voluntário contrato, mas depois precisam do diferencial. Dos recenseáveis que têm, imaginemos, eu agora não tenho o número exato, penso que eram com homens e mulheres 140 mil, eles depois convocam 13 mil, desses por sorteio, e desses 13 mil, 4 mil vão cumprir serviço militar obrigatório. Mas há um conjunto, no seu conjunto todos têm uma determinada preparação, como é o caso da Áustria, e há outros modelos, como o da Finlândia, como o da Noruega, portanto, e eu conheço alguns, que no fundo são serviço militar obrigatório, mas não tem nada a ver com o serviço militar obrigatório
geral e obrigatório, nacional e obrigatório, que nós tivemos. Portanto, que também nunca foi geral, como nós sabemos, nunca ultrapassou os 60 e tal %, por várias razões. Portanto, em conclusão, independentemente da especificidade de cada país, o cumprimento do serviço militar varia, tem designações diferentes e maneiras, digamos, de criar um sistema de recrutamento diferentes, o que está adequado, porque Portugal tem uma determinada realidade política, social, económica, que fez que, por exemplo, ano passado, no inquérito do Instituto da Defesa Nacional, 60% das pessoas se opuseram ao serviço militar obrigatório. E só 40% é que estiveram. A guerra na Ucrânia, julgo que não afetará muito esses valores, que eles estão perfeitamente identificados, inclusive os estratos sociais, as idades, e não vai variar muito, isto tem a ver com a posição das pessoas. Agora, o que vai variar, e acho que as pessoas estão receptivas, é a sua ideia, que eu presumo que é o chamado espírito de defesa, que é fundamental, tão importante como também adquirir armamento. E como disse o professor, isto, quando nós aumentamos o PIB, não é para comprar armas aos Estados Unidos, aumenta-se o PIB para aumentar as capacidades de cada país. E já agora, permita-me, relativamente àquilo que se planeou e que se planeia na NATO, exatamente a NATO está a fazer planeamento por capacidades e nessas capacidades os países vieram visitar Portugal há 3 semanas e, portanto, há conversas que têm com o Ministério da Defesa no sentido de fazer o levantamento das nossas capacidades e aquilo que nós pretendemos desenvolver. E, portanto, para quando houver oferecimento de forças, saberem quais são as... Nós não temos exército europeu, mas mesmo no âmbito da NATO também não funciona assim, como sabem. Portanto, as forças assigned ou atribuídas vão escolher em termos de transporte aéreo, em termos de ciber, não vale a pena estar a repetir as mesmas capacidades. E para haver coordenação, faz-se este trabalho todo de planeamento, que está em curso, até ao dia 29 e 30 de junho, na Cimeira de Roma, há de haver o conceito estratégico da NATO, mas está tudo coordenado no sentido das capacidades estarem devidamente integradas, coordenadas, e não haver custos adicionais, haver maior eficiência no sistema. O desperdício tem sido enorme. E, portanto, há é que decidir quais são as capacidades. E depois quem vai dar essas capacidades. E Portugal faz parte da NATO, vai ter que assumir quais são... Ninguém vai obrigar Portugal a querer o desenvolvimento desta ou aquela capacidade. Se quiser desenvolver mais o poder naval, como disse o professor, desenvolve mais o poder naval em detrimento de forças convencionais, terrestres, como estava a dizer há pouco. E, portanto, isto é um trabalho muito sério. O problema que acontecia em 2010 é que nem todos os países, a começar na Alemanha, depois assumiam, e, portanto, nós tínhamos fragilidades enormes da NATO que não era preciso mandar cá para fora. Não era preciso dizermos, nós que estávamos nas reuniões, sabíamos. E o problema não era não ter um inimigo objetivo, que nós sabíamos quais eram as ameaças em geral. E, obviamente, ainda não havia Crimeia em 2010, quando fizemos esse planeamento. Mas o planeamento é permanente e tem havido reajustamentos. Portanto, eu espero ter dado uma ideia daquilo que é a importância na estratégia, são forças morais, produto com as forças materiais e pelo tempo. E, portanto, as forças morais são fundamentais e elas também só existem quando as pessoas estão educadas, quando as pessoas são formadas para defender o que é seu. E, portanto, concordo consigo, e a Europa adormeceu, já que o professor Tel falou no adormecimento, também se verificou a esse nível. Houve interpretações nacionalistas e não patrióticas, é muito diferente de uma coisa da outra, como sabe, sendo professor, e alguns regimes decidiram acabar, que a melhor solução é acabar. Não é? Quando há um militar dos fuzileiros que comete um crime, acaba-se os fuzileiros. Quando há um militar dos comandos que faz um crime, acaba-se com os comandos. Não é isso. E a Europa estava nesse caminho. E nós vimos também em Portugal as reações, inclusive responsáveis políticos. Portanto, há que pensar primeiro o estrutural, e no estrutural o sentido de defesa que está na nossa Constituição é fundamental. O professor Tel foi diretor do Instituto da Defesa Nacional. E o Instituto da Defesa Nacional tem essa componente de formação de jornalistas, de professores, tem tido um papel importantíssimo nos últimos anos. Sim, mas tal como nós falávamos quando eu era adjunto dele no IDEA, o problema é que depois não havia multiplicação na sociedade. Ou seja, quando se dá os cursos, depois também tem que se dar
delegações que depois aqui nos Açores, da Associação de Auditores, deviam dar formação e não fazer as conferências que toda a gente faz. Devia haver um trabalho depois de continuidade, de esforço, solidário, e isso não tem havido em Portugal. Nós sentimos isso. E sentimos isso também nos inquéritos. E, portanto, há que desenvolver isso, porque a Europa adormeceu no seu conjunto, não foi só Portugal. Aliás, há países ainda bem piores do que nós nessa matéria. Muito obrigado pela sua questão. Relativamente à questão mais política, em primeiro lugar, espero que a Le Pen não ganhe as eleições. Isso é do fundo do coração. Independentemente de ser militar, sou cidadão em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é isso que resolve o problema. O problema não se resolve em França dizendo que a Le Pen é de extrema-direita e que se estivesse no poder ia fazer isto ou aquilo. O problema resolve-se é quem está no poder ir ao encontro do cidadão, dos interesses dos cidadãos. E nós na Europa, infelizmente, não estamos a ir ao encontro dos cidadãos e por isso estão a aparecer estes movimentos, quer de extrema-direita, quer de extrema-esquerda. E, portanto, isso é nocivo para as democracias no nosso ponto de vista. E aquilo que aconteceria, o tal se que me colocou a questão, era colocar em causa se a França, se ganhar a Le Pen em França, obviamente estando ela próxima de Putin e próxima daquilo que é o tipo de regime mais autocrático, e há muitos no mundo, era um sinal no sentido de outros países acompanharem essa mesma realidade, que já se passou a seguir à Primeira Guerra Mundial, sobretudo a seguir à Primeira, mas também, infelizmente, depois da Segunda Guerra Mundial, em determinados cenários, em determinados países, mas e com determinados enquadramentos. Aqui, eu diria que seria muito negativo para a democracia no sentido em que a entendemos. Mas aqueles que votam na Le Pen também dizem que são democratas. O Putin, na reportagem que viram, do Stone, também diz que é democrata. Os conceitos têm interpretações diferentes. Nas universidades discute-se muito os conceitos, mas depois na praxis nós temos que ver é que estamos em democracias que elegem democraticamente essas pessoas. Portanto, há que pensar, os políticos têm que pensar em resolver o problema das pessoas e não andar com o discurso da próxima campanha eleitoral de ganhar as eleições nos próximos 4 anos. E, portanto, é um problema que devemos acompanhar com muito cuidado nos próximos anos, porque não é só em França, é na Hungria, é na Sérvia, é noutros países europeus e a nossa realidade já vimos como mudou, digamos, o nosso Parlamento hoje não tem nada a ver com o que era há 12 anos ou há 16 anos, como sabem. E também tivemos sinais também. As pessoas podem não gostar, mas estão os sinais. Agora, quem tem maioria absoluta tem que ir ao encontro dos interesses das pessoas, porque os sinais estão lá. Os sinais estão lá. Mesmo em Portugal, não é só em França. Obrigado. Primeira questão. Eu lembro-me quando comecei a falar disso que falei nas lições da Ucrânia. Não, se não foi quando comecei, foi logo a seguir. Falei nas lições da Ucrânia e nas lições que a Ucrânia deu à Europa. E a primeira que disse, logo à cabeça, foi que a Ucrânia tinha mostrado que a noção que fez as democracias, a noção a partir da qual as democracias nasceram, tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos como em França, que é a noção do cidadão em armas, a noção de que a liberdade é defendida de armas na mão pelo cidadão, que essa noção ainda estava viva no século XXI. E a Ucrânia mostrou que ainda estava viva. E concordo que não é o único país europeu que poderia fazer isso. Mas não são muitos. E não são a maioria. Por exemplo, um dos que seria capaz de fazer algo semelhante seria a Polónia. A Polónia também é um país que não quer... não aconselho ninguém a invadir. Mas há outros. Alguns até nem fazem parte da NATO, como é o caso da Finlândia, por exemplo. Também estou certo que a Finlândia se defenderia como um leão, como está a Ucrânia a fazê-lo. Ou outros. Por exemplo, há um país que... Olha, o Reino Unido, embora seja mais difícil lá chegar porque está protegido pelo mar, mas o Reino Unido também isso poderia acontecer. E há mesmo um país que normalmente os europeus esquecem que é a Europa, mas por acaso até está no centro da Europa, que se chama Suíça. E a Suíça tem a pequena particularidade
de ser um dos poucos Estados do mundo e o único na Europa que não só dá serviço militar obrigatório, como dá armas aos cidadãos. E diz, olha, você não se importa, leva esta arma para casa, guarda lá e tem aqui umas munições. E depois, durante o verão, aparece cá durante uns anos, aparece cá a fazer uns treinos, mas fica lá com a arma em casa. Não há muitos países no mundo que façam isso. Aliás, assim de repente só me lembro de mais dois, que é Israel e Singapura. Mas é capaz de haver mais. Mas, portanto, que façam isso e que façam isso indiscriminadamente a toda a juventude. No caso da Suíça, durante muito tempo, juventude masculina, mas agora mais recentemente, tanto masculina como feminina, não há muitos. A maior parte dos países europeus, eu não tenho dúvidas que não aceitariam um serviço militar obrigatório atualmente. Não aceitaria. Não está na sua maneira de pensar, não está na sua... Mais do que isso, não está naquilo que é a pulverização da vontade política da Europa. Porque isso acontece, é uma realidade, não vale a pena fecharem os olhos. Isso é uma realidade em toda a Europa. Há uma pulverização de voto. Antigamente os votos estavam concentrados em 2 ou 3 partidos que, aliás, normalmente estavam ao centro e, retirando as caras, não tinham grandes mudanças. Hoje não, o voto está pulverizado. E, por exemplo, já que falámos na questão da França, eu recordo que esse senhor Macron foi um senhor que em 15 dias destruiu o sistema político francês. Aniquilou, nas últimas eleições, aniquilou por completo os partidos tradicionais, a ponto de hoje na França o Partido Socialista ter 3% dos votos e o Partido Republicano não ter muitos mais. Portanto, ele, Macron, já é um político fora de normal, que aniquilou por completo o sistema político francês, tal como ele existia até às últimas eleições. Agora, o problema de base é justamente esta dificuldade que nós temos vivido na Europa de motivar as pessoas e fazê-las de novo acreditar no sonho europeu. Eu acredito no sonho europeu. Eu sou profundamente europeísta. Eu acho que é preciso avançar no sonho europeu por uma razão muito simples e prática e efetiva. É que a maior parte dos problemas que enfrentamos não tem a solução no âmbito de qualquer Estado europeu. Não tem a solução. E mesmo no conjunto da Europa é duvidoso que tenham solução. Mas se tiverem alguma é no conjunto da Europa, não é no âmbito dos Estados europeus. Nomeadamente na defesa e segurança. Mas também, reparem, o que é que valia criar o exército europeu? Então, quem é que dava ordens ao exército europeu? Quem era? Onde é que está o poder executivo que tem legitimidade democrática? A legitimidade democrática é do voto. Não há outra legitimidade democrática que não essa. Qual é, na União Europeia, o poder executivo que tem legitimidade democrática para dar ordens militares de vida ou de morte para todos, nomeadamente, imaginem que há uma crise nuclear, que é de facto de vida ou de morte para todos os europeus. Qual é na Europa o poder executivo que tem não só força, mas como tem legitimidade democrática? Bom, a resposta é simples, não há. Não há. Não é sem dúvida o Parlamento Europeu, que é o único órgão eleito que vai dar ordens a uma qualquer força militar europeia conjunta. Portanto, há profundos problemas de base, de mentalidade, de unidade, de sonho, que têm que ser resolvidos, políticos que têm que ser resolvidos na Europa. A verdade é que há uma grande dificuldade em unir os europeus à volta de projetos de futuro, que eles entendam enquanto tal, que eles entendam como projetos de futuro. E, em contrapartida, o que vemos são a multiplicação de documentos, pseudo-estratégia, que dizem um conjunto de banalidades que, quer dizer, que quem conhece minimamente o que se está a passar, desmancha-se a rir com aquilo. Porque aquilo não tem nada a ver com a estratégia, aquilo é banalidades coladas com cuspo. E de facto, há essa dificuldade de criar esse sonho, porque é à volta desse sonho que nascem os grandes líderes políticos, e que nasce o futuro, e que nasce minimamente a concentração de votos e a unidade possível, não é uma unidade de unanimidade, mas é uma unidade possível para realizar esses projetos. Ora, o que é difícil na Europa neste momento é fazer isso, e disso faz parte, desse pequeno problema, entre aspas, faz parte aquilo que eu disse há bocado, ou seja, que a maior parte dos países europeus não está preparado e não aceitaria neste momento o regresso ao serviço militar obrigatório. Alguns já estão a fazer, por exemplo, um dos casos, que também não é da NATO, é a Suécia. A Suécia tinha adotado o regime voluntário e voltou ao regime de serviço militar obrigatório. Se não me engano, a Finlândia fez o mesmo há pouco tempo. Também tinha abandonado, voltou. Mas, enfim, a Suécia e a Finlândia se vão dizer, está bem, mas isso é o inimigo russo. Bom, mas não é só a questão do inimigo russo, é a questão de tal noção
a partir da qual as democracias nasceram, que é a noção do cidadão-soldado, do cidadão em armas, que defende a liberdade, porque é ele a liberdade. Ele é a liberdade. E isso é a noção básica das democracias no tempo revolucionário, no tempo em que eram revoluções. E essa noção, a Europa, não no seu conjunto, mas na sua maioria, atualmente tem muitas dificuldades em entender. É por isso que me parece, e foi isso que eu procurei também transmitir-vos, que os projetos que têm que sair daqui têm que ser simultaneamente de reindustrialização da Europa, reconstrução das economias europeias, alteração das regras do jogo, económico e financeiro nomeadamente, e defesa. E a defesa vem em último lugar como consequência disto tudo. Já agora, a alteração das regras do jogo é muito significativa. Há um outro fator que eu não mencionei, mas já agora menciono, que mudou radicalmente, já vinha atrás, mas mudou radicalmente com a guerra. A inflação. A inflação é muito mais importante do que possam pensar. A inflação é... Bom, toda a política social está dependente da inflação. Toda a política económica está dependente da inflação. A inflação é algo que altera por completo a lógica de funcionamento de uma economia. Ela está aí. Está aí e não vai desaparecer. Tão depressa, pelo menos, e mesmo que a guerra se resolva a curto prazo. Já agora, eu não estou mais preocupado de saber o que é que vai acontecer daqui a 15 dias nas eleições francesas, eu estou preocupado em saber o que é que vai acontecer daqui a 15 dias na Ucrânia. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Está tudo em cima da mesa. O ministro da Defesa ucraniano foi a Bruxelas e apresentou a questão muito bem. Disse assim: nós morremos por vocês, deem-nos armas, que é para não morrermos todos, para ficarmos alguns e para podermos vencer a guerra. Deem-nos armas. E por acaso a Ucrânia o que pede neste momento são armas. Eles não dizem à Europa: deem-nos a vossa noção de democracia, a vossa noção do que é uma sociedade a funcionar. Eles sabem que é isso. Eles disso não têm dúvidas. Agora o que ele pede, e agora nos últimos tempos até pede armas pesadas, é artilharia de 155, é munição para artilharia de 152. Bom, a lista é longa, mas ele pede coisas muito concretas e são armas. E são armas pesadas agora. Porquê? Porque agora não se trata, esta fase da guerra já não se trata de defender as cidades, agora trata-se de fazer a guerra mais difícil, que é a guerra nos espaços rurais. Ainda por cima aqueles espaços rurais ucranianos, com poucas florestas, um horizonte de visão de muitos quilómetros, em que os meios blindados têm todas as outras capacidades. São invencíveis? Não são, nós sabemos. E mais, a grande debilidade russa está justamente no seu componente moral. Das coisas que é notório e evidente, é que aí está o grande problema russo. A Força Armada Russa tem dado mais que provas da sua crescente desmoralização. Em tudo, olha, lembro-me de um caso, para mim, foi dos mais significativos, e eu termino com isto. Que foi quando foi os 3 cosmonautas russos que entraram na Estação Espacial Internacional. Então chegaram 3, até toda a gente estava um bocado, o que é que viram agora 3 russos para aqui, para uma estação internacional, que é sobretudo americana e europeia, o que é que virão? E abriu-se a escotilha, eles saíram e entraram e vinham com fatos amarelos e azuis. E quando lhes perguntaram, então, mas porquê? Eles disseram a rir-se. A dizer claramente que era mentira. Não há nenhum motivo especial. Tínhamos para aí fatos amarelos e olha, resolvemos usar fatos amarelos. Mas não é por nenhuma razão política, atenção. Compreende-se que eles tenham dito isto, claro. Ora bem, astronautas são militares de elite. Altamente treinados. Só vai para o astronauta quem o sistema político confiar nele. E os 3 estavam com fatos amarelos e azuis. E sem dúvida são militares de elite. Bom, muito obrigado, não quero prolongar. Um momento. Tem a ver com dissuasão e nada. Muito obrigado. A mim parece-me que os sistemas de dissuasão servem precisamente para tentar evitar que os conflitos ocorram. Também acredito que a NATO é um sistema de dissuasão, não propriamente um sistema de ataque ou de provocar guerras. A NATO, em determinada altura, tinha 2 caminhos a percorrer.
Um deles era, por exemplo, o caminho de Josh Keenan, um estadista da elite americano, que em 1997, já velhinho, mas com a experiência que todos lhe reconhecemos, desde o longo telegrama, avisava que apertar a Rússia, crescendo a NATO para cima da Rússia, ia dar o quê? Ia dar o que deu. Por exemplo, esta guerra na Ucrânia. Portanto, esse sistema de dissuasão, se era para dissuasão, não funcionou. A outra hipótese era apertar a Rússia de imediato e estender a NATO à Ucrânia, por exemplo, como a Merkel não quis em 2008, e estabelecer logo o terreno em que nos vamos entender. Ora, esse sistema de dissuasão ficou a meio, porque entraram alguns países, não entraram outros, mas também não respeitaram a indicação de Keenan, que era não apertar demasiado, deu conflito. Bom, os sistemas de dissuasão têm que funcionar, porque, por exemplo, o sistema MED não funciona, temos um problema seríssimo. Ou seja, se efetivamente entramos num conflito nuclear, o conflito nuclear pode ser gravíssimo, tendo a Europa como epicentro. Portanto, alguma coisa falhou aqui na dissuasão da NATO. Na forma como estrategicamente a NATO resolveu ir para o terreno, ou então há uma doutrina russa ou russa/Putin que ia dar nisto de qualquer maneira. Outra questão que eu coloco tem a ver com a Europa, que nós tanto amamos. Eu gosto muito da Europa, gosto de ser europeu e gosto de uma Europa em paz. Acho que a Europa, enfim, resolve muita coisa com dinheiro. O problema é se a Europa, passada a crise da Ucrânia, não vai pensar conforme deveria pensar, e ela deveria pensar como o professor Telo referiu. Mas a Europa pode ter várias razões para não fazer isso. Uma é os atuais equilíbrios, as atuais políticas europeias que consomem recursos, as atuais políticas de bem-estar, etc. Mas a outra é a memória. Ainda há poucos dias o professor Rosas dizia, bom, as pessoas da minha geração verem a Alemanha rearmar-se é assustador. Ou seja, os velhos equilíbrios de poder e as velhas corridas aos armamentos na Europa não podem, a partir de determinada altura, funcionar como um entrave ao desenvolvimento de uma Europa mais desenvolvida em termos militares, em termos de armamento, em termos de indústria de defesa, efetivamente em termos de uma defesa de base nacional. Porque a defesa de base europeia eu acho que nunca vai acontecer. Uma das razões é a razão que o professor Telo colocava, quem é que toma a decisão, onde é que está a decisão democrática, e a outra é que não me parece, isto é apenas não me parece, que os países europeus estejam ainda preparados para isso, ou se algum dia vão estar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, muito pertinente nas suas questões. Dissuasão foi o que falhou. E falhou em grande. Falhou quer do lado europeu, que os europeus nisso fizeram, a União Europeia, atenção, quando digo Europa, é a União Europeia neste caso. A União Europeia fez o pior possível, que é falar forte sem ter força atrás. E como os outros sabiam que não tinha força atrás, que aquilo era só ar quente, e mais nada, e como também não queriam encher nenhum balão, o que fizeram foi tirar as conclusões. Estes indivíduos continuam a ser tão fracos como sempre e não vão dar uma resposta à altura. E, de facto, quem deu a resposta à altura não foi bem a União Europeia, foi a Ucrânia, atenção. Logo nos primeiros dias, esses é que deram uma resposta à altura. A União Europeia depois foi atrás. Acompanhou e com as reservas que já indiquei. Portanto, a dissuasão falhou. Falhou também do lado americano. Porque do lado americano eram prometidas sanções catastróficas, como nunca ninguém viu, as maiores do mundo, e pensava-se que isto iria ser uma dissuasão suficiente. Não foi. Claramente não foi, não é? Independentemente dos abalos de médio prazo, na minha opinião serão muito grandes, que a Rússia irá sofrer com essas sanções, já como existem atualmente e com as que virão a existir no futuro. Então, e no futuro, como é que funciona a dissuasão? Esse é que é o problema. E, de facto, uma das coisas que a União Europeia foi recordada com esta crise da Ucrânia
é que a dissuasão na Europa funciona devido a um senhor chamado Estados Unidos da América. Quer dizer, coitadinhos dos europeus, se não houvesse Estados Unidos e não houvesse a ligação da NATO. Onde é que já estavam? Não é? E isto foi uma lição muito clara, muito clara. Também se verificou-se muito claramente que em certas circunstâncias, como a Ucrânia, a dissuasão também funciona com base no cidadão soldado, com base no povo em armas, se quiserem, com base no velho conceito que fez as democracias. E que é também, quando é aplicado com empenho e com coragem, é extremamente eficaz. Sobretudo contra uma força como a força russa, e tem sido extremamente eficaz. Embora eu tenha dúvidas sobre o que é que vai acontecer nos próximos 15 dias. Mas tem sido. Então, e a dissuasão futura? Bom, a dissuasão futura, eu acho que tem que passar, obviamente, não só por uma maior colaboração com os Estados Unidos, justamente à volta, dentro dos 4 índices, dos 4 pontos, dos 4 eixos de reindustrialização e de aumento da defesa que eu mencionei, justamente à volta do último deles, que tem a ver com o poder naval e que eu desde o primeiro momento associei à investigação na área da exploração dos espaços marítimos. Estão diretamente associados. Sobretudo agora com o gelo e com a abertura da Rota do Norte, etc, etc. Portanto, estão diretamente associados. Portanto, é importante desenvolver essas capacidades, de modo a que o pilar europeu da NATO continue a existir, mesmo dividido, mas continua a existir, que agora se uniu e teve força, porque se uniu por completo à volta dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos até agora são dos grandes vencedores desta guerra. Conseguiram, de facto, muitas coisas para eles importantes, e eu tenho receio se não vão conseguir uma outra coisa que também possivelmente querem, que é a bipolarização do mundo. E eu tenho receio, possivelmente também vão conseguir isso. Porquê é que eu digo que possivelmente querem? Eu não quero estar aqui a dizer óbvio isso, mas muito rapidamente. É uma questão de tempo, é uma questão de nós termos a noção do tempo no médio prazo. A bipolarização, quando nós estamos numa posição de força e o tempo joga a nosso favor, é excelente. Com a Guerra Fria vimos isso. No final o outro lado implora, ou se não implora, está de tal modo atrapalhado que o tempo joga contra ele, cada vez está mais fraco. Agora, em caso contrário, quando nós não temos à partida a força suficiente para aguentar, e quando o tempo joga contra nós, aí a bipolarização é má para quem aposta nisso. Neste momento, seria mau se houvesse uma bipolarização, de um lado Europa e Estados Unidos, do outro lado Rússia e China. Mau para quem? Mau para a Rússia e para a China. O tempo não joga ainda a favor deles. Daqui a 15 anos, não tenho a certeza a favor de quem é que o tempo jogará. Portanto, pode haver... Eu faço só lembrar uma coisa. A lógica da Guerra Fria, ao contrário do que pensam os bem comportados, não era nós vamos fazer uma dissuasão e no fim o outro lado acaba por implodir. É, se o tempo jogar a nosso favor, vamos apostar na dissuasão. Caso contrário, isto era dito com todas as letras dos documentos secretos, mas que hoje já não são, do começo da Guerra Fria. Caso contrário, vamos provocar a guerra já. Porque o tempo não joga contra nós. O tempo não joga a nosso favor, o tempo joga contra nós. Portanto, é preferível ir agora para o conflito do que daqui a uns tempos quando estejamos mais fracos. Portanto, se houver uma bipolarização, pode haver agora o outro lado que está interessado em provocar a guerra já, quando o tempo ainda joga a seu favor. E mais, quando acredita que aquele lado de lá, neste caso é o Ocidente, que é os Estados Unidos e a Europa e os seus aliados, a Austrália, etc., etc., Japão, etc., não têm a coragem de dar o passo definitivo e enfrentar as consequências de uma escalada. E como não têm a coragem, se nós a provocarmos, eles recuam e dão-nos aquilo que nós queremos. Essa pode ser a lógica russa se nesta fase não conseguir obter vitórias a curto prazo e não conseguir obter vitórias no Donbass a curto prazo. Então, estamos perdidos dentro das lógicas de aproximação de forças convencionais, vamos para a escalada. Porque os outros vão recuar. Porque os outros não têm a coragem de responder na mesma moeda. Podem-se enganar, mas pelo menos esta é a lógica da fuga para a frente. Por mim, é uma das possibilidades. É por isso que eu lhe digo que estou mais preocupado com o que vai acontecer nos próximos 15 dias na Ucrânia. Não é impossível uma escalada.
Pelo contrário, é uma das possibilidades com um grau de probabilidade relativamente elevado. Também pode acontecer que esta ofensiva convencional consiga, pelo menos, com a pressão chinesa do lado russo e com as vitórias obtidas no terreno, conseguir o ponto de acordo entre os dois e haver um acordo. E reparem, o acordo neste momento, em larga medida, o que está em aberto é a questão do Estatuto do Donbass. Se a Rússia continuar a existir, o Donbass vai para nós, através de um referendo ou outra coisa qualquer, mas o Donbass passa para a Rússia, a Ucrânia dificilmente pode aceitar isso. Se a Rússia aceitar uma renovação do acordo de Minsk, a Ucrânia pode aceitar isso. Porque o resto está resolvido. A Ucrânia já disse claramente, a Crimeia discutimos isto daqui a uns tempos, não vale a pena para pensar nela por enquanto. Já disse claramente, NATO, esqueçam, e neutralidade aceitamos. Falta saber exatamente o que é que entendem por neutralidade, mas neutralidade aceitamos. Portanto, é possível um acordo desde que haja um terreno mínimo de cedências que ambos os lados possam dizer que ganharam. Se isso não acontecer, eu, para mim, não tenho muitas dúvidas que ou o regime de Putin é derrubado ou vai para a escalada. E vai para a escalada dentro de uma ideia, que era a sua ideia de início, que por acaso lhe correu mal. Não é por acaso, é porque existe uma coisa chamada Ucrânia, que é a ideia de os outros são demasiado fracos, estão demasiado debilitados, estão demasiado divididos, estão demasiado cansados, estão demasiado comodistas para aceitar e morrer pela liberdade. Como tal, não vão recuar. Não vão aceitar responder à escalada com a mesma moeda. E vão recuar. Isso quando um dos lados acredita nisto, a dissuasão acabou. Portanto, a dissuasão é um jogo psicológico, mas implica que haja força. Porque se não houver força, adeus, não há dissuasão. Quer dizer, uma força que se baseia a pedir de joelhos ao regime de Putin, vocês sejam caridosos e respeitadores da dignidade humana. Quer dizer, é ridículo para não dizer outra coisa. Portanto, não é isso que provoca a dissuasão. É preciso força e depois é um jogo psicológico. E o jogo psicológico passa em larga medida por os dois lados acreditarem que, atenção, aqueles indivíduos, os outros, levam isto a sério. Portanto, mais vale chegar a um consenso e uma solução que não seja exatamente o que nós queremos, mas é uma solução negociada, do que aceitar a lógica da escalada. Muito obrigado. Pegando nas suas palavras do Keenan, não sei se viu a estratégia do Putin. Conter a Rússia, dividir a Alemanha e ter como aliados nós e todos aqueles que fizeram parte do Atlântico Norte. É interessante. Aquela linguagem que ali está tem muito de interessante em termos comparativos. Quando nós trabalhamos, nós militares em particular, a dissuasão, trabalhamos a dissuasão nuclear, e a dissuasão nuclear é exatamente visar a paz através da impossibilidade da guerra, porque uma das partes ameaça a outra na consciência de que a outra também a pode destruir imediatamente e, portanto, não ataca. Em termos nucleares, quando falamos em termos de potências nucleares, e aqui estamos a falar dos Estados Unidos ou da NATO relativamente à Rússia e não da Ucrânia relativamente à Rússia. O que implicaria, de qualquer maneira, não fazendo parte da NATO, a utilização, não sabemos o que é que, apesar das ameaças que existem, se houver utilização de armas nucleares táticas neste teatro de operações, que hão de ser sempre justificadas pelos nazis que puseram armas químicas ou fizeram ataques terroristas, já nos estão a preparar para isso, já viram os discursos dos últimos dias. Se houver utilização, quer de armas químicas, quer de armas nucleares táticas, que não acredito em estratégicas, será um teste à própria NATO e aos Estados Unidos, que ao abrigo do artigo 5º não vem lá nada escrito que vai defender a Ucrânia. E, portanto, o que é que farão os Estados Unidos? É a pergunta que nós também fazemos, que vale $1 milhão. O que é que vai fazer os Estados Unidos num cenário desses? Palavras, leva-as o vento. Depois, na prática, o que é que faz? Se a escalada sobe, mas sobe a que nível? Os Estados Unidos não vão bombardear com armas nucleares também as forças russas que estão no Donbass, certamente. Porque, por várias razões, inclusive pelos enquadramentos de direito internacional, mas, por outro lado, depois há questões morais e há questões de consequências depois para o futuro relativamente à relação entre a Rússia e os seus vizinhos, não é?
certamente que entrarão na NATO no dia seguinte, a Finlândia e a Suécia, em vez de esperarem por junho. Falou da Alemanha. Permita-me, eu acho que a Alemanha é importante falar, sobretudo o André Guimarães, há pouco falou da Polónia. Nós, quando visitamos, e ele visitou a Polónia, quando visitamos a Polónia, há uma coisa que nos marca profundamente, que é o pensamento do polaco comum e aquilo que vemos nas paredes e que vemos em todos os momentos relativamente ao ódio que têm os polacos, quer alemães, quer russos. E, portanto, aí vem ao diabo e escolha, e ele saberá bem disso, que esteve na Polónia, eu também estive, já por 2 vezes, e foi coisa que me marcou profundamente, passado todos estes anos, e estive há 3 anos na Polónia, e vou lá estar dentro de dias, ou dentro de meses, no âmbito da Comissão Internacional. E, portanto, a Polónia tem esta visão, e por isso a Polónia, dentro da NATO, posso dizer aqui, nas reuniões da NATO, era aquela que liderava todo o processo, no sentido de acordarmos para aquilo que era, digamos, geopoliticamente a Rússia. E as teorias geopolíticas, acredite-se ou não, são feitas como instrumentos de poder, por americanos, alemães, como o Schoeffer, Mackinder, são instrumentos de poder, mas todas são coincidentes numa coisa. A Rússia só é um império se tiver a Ucrânia. Ponto. Portanto, sem a Ucrânia, a Rússia nunca será um império. E o pensamento de Putin, escrito no conceito estratégico, escrito nos documentos agora, de dia 21 e 24, é um pensamento de império. E, portanto, a Ucrânia, obviamente, que faz parte do processo. E, portanto, independentemente de ser teorias, a realidade é esta. Realpolitik é poder. E, portanto, se olharmos para esta situação em termos de relações de poder, e o professor falou nisso agora na parte final, temos que olhar para as questões de equilíbrio. É assim que olham as escolas realistas americanas. E, portanto, vamos olhar para o mundo à distância, porque eles não estão aqui, estão mais salvaguardados. Vamos lá ver o que é que podemos dizer. O próprio Kissinger, um realista bem conhecido, quando a meio tomou uma decisão do que é que ia ser a Ucrânia. Dizia que era dar a Crimeia e depois o Donbás negociado, e que na altura ainda não tinha a cuidado que tem hoje daqueles movimentos independentistas, mas dizia logo que nunca fazer parte. É um cordão sanitário, chama-lhe o que quiserem, o que seja. A dizer que aquilo nunca podia fazer parte da NATO, porque se fizesse parte da NATO, íamos ter problemas muito graves no futuro. Ele disse-o em 2014, março, se não me engano, tenho ali a data. Esse artigo, aliás, no início da guerra andou a circular e podem encontrá-lo facilmente. Portanto, quem olha para estes fenómenos com essa frieza dos realistas, obviamente que tem uma dimensão mais pragmática, como nós costumamos dizer, mas que aqueles assuntos, que aquelas questões que eles referem estão. Porquê? E vou concretamente ao assunto que, no fundo, o professor Telo disse no início da sua apresentação. É o vazio de poder. Para as teorias realistas não há vazio de poder. E o Putin atacou num determinado momento, exatamente porque a Europa estava fraca, a Europa estava dividida, a Europa tinha perdido uma Merkel, que apesar de tudo o enfrentava, estava lá há muitos anos como ele, a Europa tinha tido um Brexit, tinha o Reino Unido tão importante afastado, a Europa estava a começar-se a dividir nas últimas eleições francesas, isto não é de agora, aquilo que referiu há pouco, e sentiu que era a altura ideal para a sua aspiração, porque ele já o podia ter feito há 3 anos, ter feito há 4, ou ter feito 2 anos depois da Crimeia, porque as nossas sanções na altura, passado 2 anos, ninguém se lembrava da Crimeia. E, portanto, tacitamente nós aceitámos. A Polónia não. Não aceitou. A Suécia não, a Finlândia também não, mas eles estão ali na fronteira. Mas isto para dizer que também temos aqui um pouco de conjuntura que ele soube aproveitar. Nós não podemos estar num jogo de futebol sem prever que o Benfica não ganhou a Estrela da Amadora porque o Benfica não jogou bem. Nunca se fala que o Estrela da Amadora jogou melhor que o Benfica. E aqui é a mesma situação. Portanto, nós temos que nos pôr sempre, olhar para os dois lados, ver quais são os interesses dos dois lados, depois equacionar soluções de futuro. Neste caso, o professor já falou do que é que a Europa deve falar, eu já fiz os alertas ali, mas depois vamos ver a evolução da situação, aquilo que vai acontecer é determinante,
Eu concordo, mas eu acho que para mim é tão importante aquilo que vai passar na Ucrânia como nas eleições, se ganhar a Le Pen. Se não ganhar, diferente. Mas se ganhar, vai ter influências diretas também em tudo o que é o enquadramento geopolítico mundial. Para fazer jogos de xadrez, é evidente que todos os comentadores falam que depois vai ser uma trilogia, vai ser um mundo bipolar, vai ser muito bipolar. Vamos ver. E como disse, eu concordo totalmente, a China troca sempre espaço por tempo, em termos políticos e geopolíticos. A Rússia troca sempre mortos também por tempo, ao longo das sucessivas guerras, enquanto esteve na defensiva. Neste momento, a Rússia está a enfrentar o seu próprio veneno na Ucrânia, num espaço imenso em que eles morrem, trocam mortos pela sua soberania, pela sua independência. É exatamente o oposto do que a Rússia tem feito ao longo de séculos. Está a fazer agora a Ucrânia e a Rússia. E, portanto, a Ucrânia precisa do nosso apoio, seja com armas, seja com o que for, porque precisa, porque, obviamente, ali não há dúvidas, há um infrator, há um invasor e há um invadido. E, portanto, independentemente dos valores que cada um tenha ou ideologias políticas, para bem do futuro, para bem do direito internacional público, é bom que se trave este processo o mais rápido possível. Muito obrigado. Mais alguém quer colocar uma questão? É só devolver. Obrigada. Devolvo com certeza. Eu acho que a Europa não pecou só, como os nossos oradores disseram muito bem, por sermos passivos. Nós estivemos de olhos fechados e às vezes com o olho aberto de propósito, porque financiamos o Império Russo, a Rússia, enfim, não só através da energia, da compra dos produtos energéticos, mas também fazendo políticas que também levaram à disseminação de voto, de vistos gold, inclusivamente de dotar de dupla nacionalidade muitos dos oligarcas que financiam a própria Rússia e, portanto, é óbvio que temos que fazer este meia-culpa e temos também que pensar, temos que fazer a avaliação do passado e também do futuro. Mas, na verdade, para chegarmos ao futuro precisamos de um presente. E, embora eu concorde com tudo o que disseram, e temos que rever a nossa política de defesa, é um facto, mas neste momento eu acho que a minha angústia é partilhada por muita gente, que é perceber que do ponto de vista moral não há dúvida que estamos todos de acordo e que tem sido fantástico ver o heroísmo dos ucranianos e ficamos todos contentes com cada pequena resistência e com cada grande vitória. Mas há esta angústia de que a Realpolitik nos obriga de pensar que deveríamos arranjar forma, talvez através da diplomacia, de deixar que o Putin saia disto com a face minimamente levantada. Ou seja, nisto são muito como os asiáticos, deve-se deixar salvar a face do outro. Porque este homem, além de tudo mais, não estamos só a falar da Rússia e da Ucrânia, estamos a falar da personalidade do Putin. E assusta-me terrivelmente, como deve assustar muita gente. Concordo que não se deve mostrar medo, mas quando se entra noutra dimensão é que o Putin claramente pensa que o mundo sem a Rússia não vale a pena e que a Rússia sem ele não vale a pena. E um homem que pensa assim, ao pé de um botão que pode disputar a terceira guerra mundial e que não será igual às outras e será nuclear, é algo de profundamente assustador. E, portanto, obviamente temos que rever o passado, temos que pensar no futuro. Acho que andamos adormecidos, acho que vendemos muitas vezes a alma ao diabo. Mas, antes de tudo mais, não seria bom pensarmos em deixar uma saída a este homem? É porque, sem isso, eu não vejo como é que podemos dar a volta. E, para chegar ao futuro, temos mesmo que sobreviver ao presente. Olha, havia uma fase na Guerra Fria que exprime muito bem isso. Dizia assim, better red than dead. Antes vermelho que morto. E era uma frase que era muito utilizada na Guerra Fria. Eu concordo plenamente consigo e procurei, aliás, dizer isso, pelos vistos não consegui exprimir bem.
é importante deixar uma porta de saída a Putin. Mesmo que essa saída passe por um acordo de compromisso em que tem que ser também aceitável pela Ucrânia. Esse é que é o problema. É o tal caso, eu não acredito que a Ucrânia neste momento esteja disposta a aceitar, e o seu presidente disse isso muito claramente, depois de todos os sacrifícios que fizemos, agora vamos aceitar o inaceitável, nomeadamente esteja disposta a aceitar a independência do Donbass, que imediatamente será seguida de um referendo para a sua anexação na Rússia. Portanto, eu não acredito que tenhas neste momento disposto a aceitar isso. Agora já poderia aceitar um acordo de Minsk até mais favorável às minorias russas do que o anterior. E isso seria uma solução possível e razoável na medida em que ambos os lados podiam gritar vitória e podiam dizer que era aceitável. E, na minha opinião, o Ocidente tem, sobretudo, uma força com quem deve negociar para que isso seja possível, que é a China, justamente, nem mais. A China é que não quer a continuação desta guerra. E, portanto, pode-se negociar com a China, não se pode negociar com a Rússia. A Rússia, neste momento, entende a linguagem da força, mais nada, ponto final. Portanto, é preciso negociar com a China para a China pressionar a Rússia, e ela tem. Ela é que tem meios para pressionar a Rússia. Agora sim é preciso ter cuidado com isso, porque, como eu já aqui disse, se Putin considerar que está encostado à parede, que o seu regime está em jogo, ele vai para a escalada. E eu não tenho a certeza que será a utilização de armas químicas ou nucleares em território ucraniano. Pode não ser. Pode não ser. Porque a Rússia tem nisto uma teoria, que é uma teoria de, no caso de uma guerra convencional nos estar a correr mal, nós damos a escalada não para o primeiro grau, mas para o segundo grau, para depois poder fazer a desescalada. Porque dando a escalada para o segundo grau, estamos a dar uma mensagem ao outro lado. Atenção, que nós estamos dispostos a ir até onde for preciso. Tenham cuidado com quem se estão a meter. E aí o outro lado tem motivação para ele recuar e vir ter a um meio termo do nosso encontro. Isto é a teoria que é chamada a teoria da desescalada, que é a teoria da utilização de armas nucleares pela Rússia, teoria oficial. Teoria oficial. Portanto, se estiverem encostados à parede, eu não tenho dúvidas que farão isso. Não quer dizer que vão lançar uma bomba atómica sobre a Polónia, embora não seja impossível. Não seja impossível. Ou sobre outro país da NATO, embora não seja impossível. Agora, vão para a escalada. E como diga, é normal que não vão logo para o degrau a seguir, mas subam mais um degrau. Vão para um bocadinho mais acima. E do mesmo modo que há um outro perigo, que embora seja remoto, é real. Pode haver um esboroar da resistência ucraniana, não acredito, mas pode acontecer. Pode acontecer. Portanto, neste momento, é por isso que eu digo, nos próximos 15 dias vão ser decisivos. Vão ser decisivos para ver o que é que vai acontecer na Rússia. O que vai acontecer na Ucrânia, peço desculpa. E, nomeadamente, o que é que vai acontecer nesta grande ofensiva no Donbass, e se a Ucrânia consegue arranjar uma solução militar, que agora já não é a defesa de zonas urbanas, agora é combater uma força mecanizada em espaços rurais. E é muito mais complicado para uma força militar como a da Ucrânia. Mas a Ucrânia já deu provas de uma grande inteligência e de uma grande capacidade militar. Pode ser que isso, juntamente com loitering munitions e drones armados, é uma coisa que o Ocidente pode fornecer, embora tenha em pouca quantidade, talvez obtenha resultados. Mas qualquer das soluções, dos desenlaces possíveis, está em aberto. Há uma coisa que eu não acredito. Não acredito numa guerra prolongada com o atual grau de intensidade. Porque a Rússia não aguenta. A Rússia não aguenta. Agora, pode acontecer, e possivelmente é uma das soluções que a Rússia se está a preparar para fazer, que é a conquista do Donbass. E depois de conquistar o Donbass diz, meus senhores, nós paramos aqui. Se não nos atacarem, nós não atacamos. Onde estamos, ficamos. Não nos atacarem, não atacamos. Se nos atacarem, respondemos. Mas é uma alternativa. No caso de Donbass, repare, inicialmente o objetivo era claramente derrubar aquele governo e ocupar toda a Ucrânia. Pronto. Depois o outro objetivo era pelo menos ocupar a parte oriental da Ucrânia. Depois o outro objetivo também, mas então pelo menos o Donbass e Odessa e todo o litoral. Agora, se aceitarem o Donbass e ficar por aí, já é capaz de ser uma solução possível. E a Rússia pode fazer isso. Imagino que consegue ocupar o Donbass e diz, acabou.
Para nós a guerra acabou. Agora, se nos atacarem, nós respondemos. É também uma solução possível, porque aí pode-se prolongar a guerra, mas já não será uma guerra intensa, será uma guerra de pequena intensidade. Olha, uma guerra como a Ucrânia teve durante 8 anos no Donbass, contra os separatistas russos apoiados pelo exército russo. E, portanto, essa aí já se pode prolongar, com uma diferença, no entanto, é que agora estão as sanções. E as sanções no médio prazo são muito fortes para a Rússia. A Rússia dificilmente aguenta sanções no médio prazo, só com uma ajuda esmagadora da China e da Índia. Mas dificilmente aguenta sanções no médio prazo. Mas, portanto, as saídas estão todas em aberto. É muito difícil saber o que é que vai acontecer. Muito obrigado, professor. O que vai acontecer não é o poder das circunstâncias do Sam Somers ou do Adirano Moreira. Temos que fazer qualquer coisa de um lado e do outro. Efetivamente, a questão que colocou relativamente ao Putin, o Putin é preciso ter consciência de que tem a grande maioria do povo russo do seu lado e tem uma parte substancial do mundo do seu lado. As pessoas têm que ter noção de que, efetivamente, o mundo não pensa todo da mesma maneira do que nós. Independentemente da ilegitimidade da operação militar especial, nós assistimos, não é só nas votações da Assembleia Geral, mas é nas discussões. Uma das coisas que nos choca muito a nível da CPLP é um ódio tremendo àquilo que faz a Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma visão de determinadas pessoas que odeiam os Estados Unidos e que se esquecem que a Rússia não tem nada a ver com a União Soviética, nem tem nada a ver com o comunismo. As coisas já mudaram e, como disse há pouco, os oligarcas dominam e o sistema ainda ninguém sabe como é que o há de classificar, até em termos teóricos de relações internacionais e de ciência política. Vamos vendo, que o Oliver Stone ajudou um bocadinho. Diziam que não devíamos ver aquilo. Eu vi, e estou a ver, e vou ver o que está a dar hoje, para perceber a personalidade de Putin. É importante perceber. E percebendo a personalidade, e certamente que há muita gente que o está a fazer, a melhor maneira não é chamar carniceiro. A melhor maneira não é certamente chamar assassino. É algo que é novo também na narrativa de líderes políticos, não é? Não é de maneira nenhuma aquela linguagem, aquela que eu defendo, poderá ser a mais correta, mas não é a que eu defendo, para fazer frente ao Putin, da parte do Presidente dos Estados Unidos. Eu acho que só aquilo que faz é sempre escalar o conflito e portanto, não é a melhor maneira. Dizer aquilo que ele disse que depois corrigiu ainda é mais grave, já agora. E agora como é que se trata? Não é com certeza com golpes de Estado, não é sonhar que de repente há de haver uma revolução na Rússia, não, é fazermos a nossa parte e esperar que mais tarde ou mais cedo, à chinesa, as coisas se venham, mas nós temos que estar do lado da razão, mas ter força para defender essa razão, já agora tem a ver com a razão de estarmos aqui, mas custa muito, ao longo destas 40 e tal semanas, haver pessoas que defendem que ele é isto, que é aquilo, que é maluco, que está doente. Não, não. Eu leio os documentos dele há muitos anos e os documentos estratégicos são escritos por ele, com o apoio, nós sabemos de quem, mas e os seus discursos que viram agora, bastou ver ontem ou anteontem, portanto, ele é coerente. Portanto, e ele sabe que ele é que vai ficar na história. Não são os outros que se portam bem que ficam na história. Ele sabe que vai ficar na história. Infelizmente é assim, desde a antiguidade clássica. Quem fica são estes homens que fazem isto, que marcam o mundo. Agora, eu sinceramente volto à China. A primeira, eu disse-o logo nos primeiros dias que fui à televisão, à chinesa, que é a primeira estratégia que devemos ter é destruir a estratégia do inimigo. E destruir a estratégia do inimigo era destruí-la antes do dia 24. E fazer um esforço enorme à comunidade internacional entre o dia 21 e o dia 24. Não fizemos. Pronto. A seguir é destruir os aliados do inimigo, ou pelo menos dividir. Eu estou a falar à chinesa. E também fizemos um esforço grande, mas continuamos a falhar. Inclusivamente no âmbito da NATO, nós estamos a colocar, há vários anos,
ao mesmo nível a Rússia ressurgente com a China. E, na minha perspectiva, já o disse, e disse-o lá onde devia dizer, que têm que ter tratamentos diferentes. Nós temos que dividir as autocracias, não é uni-las, pô-las ao mesmo nível como adversários. Nunca. A China é diferente da Rússia. E temos que a colocar diferente da Rússia para provocar a divisão entre os dois. Isto é estratégia pura chinesa. Pronto, estratégia indireta, mas funciona. Tem funcionado, continuar a funcionar, é 2049 e nós vamos ver o que é que vai acontecer até lá. E depois há uma questão para os chineses que é muito importante e que o presidente chinês tem chamado a atenção, que é nunca, o que o professor disse ali no início, nunca fechar totalmente as portas. E, portanto, isso é o que estamos a tentar fazer, ou alguns dirigentes ocidentais tentam fazer. Portanto, já tivemos muitos avisos dos chineses e, portanto, tinha que haver, ou deve haver, da parte quer da NATO, quer dos Estados Unidos, quer dos ocidentais em geral, uma atenção especial a uma porta entreaberta. Portanto, tem que haver uma porta. Porque só com essa porta é que depois aquilo que disse há pouco, a vitória dele nunca vai ser uma porta, nunca vai ser uma vitória total, independentemente do que venha a acontecer. E mais importante do que isso, é dividirmos os aliados e pô-los a um nível diferente, de maneira que em 2049, como já prevês o professor, já fez a sua previsão, e eu acredito nela, a China venha a ser a maior potência mundial, a todos os níveis. E, portanto, tudo aponta nesse sentido, mas agora não é a altura, mas devemos contribuir para isso, de maneira a que possamos tirar dividendos disso e que ela caminhe, como diz ali o Gorbachev, também noutro sentido, da democracia à maneira da China e à maneira da Rússia. Mas para isso devemos dar o exemplo em tudo. E os líderes políticos têm uma grande responsabilidade. Eu estou na expectativa relativamente à estratégia da NATO, independentemente, e eu concordo com o professor, muitos daqueles documentos eram, agora não são, eram mera retórica, hoje em dia não são. A bússola estratégica, já agora professor, isto aqui não alterou-se completamente. Eu sei qual era o documento que estava e qual é o documento que está, que eu tirei o essencial ali. Está muito diferente, muito mais objetivo, muito mais pragmático. Aliás, ao encontro de algumas coisas que o professor Telo tinha escrito, já agora aquela parte final. Portanto, e antes não estava assim. Eu sei qual era o documento e não estava assim. E a NATO a mesma coisa. A NATO tem que trabalhar menos considerandos, menos e mais ação, e essa ação, em termos estratégicos, tem que olhar para o mundo a 2049. E para mim é dividir. E aí vai estar a maneira da China nos apoiar de outro modo, que não tem apoiado, como é evidente, tem estado do lado da Rússia, ponto. Mas ponto. Não há dúvidas nenhuma. Nós estamos esperançados, desde o início, que inclusivamente chamamos a atenção na televisão, para essa aproximação à China, mas a aproximação à China, da minha perspectiva, não tem sido feita da melhor maneira, e todos viram na televisão, quando há reuniões com o presidente chinês, nós atuamos como se fôssemos, digamos, ainda tivéssemos a hegemonia do mundo completa. E, portanto, tratamos a China, sei lá, você tem que os apoiar e tal, porque senão vai ter consequências. E eu olho para aquele discurso e disse, não acredito. Quer dizer, há que pensar como é que os pensamentos dos chineses há séculos e milénios funcionam. Está tudo escrito. Basta ler Sun Tzu, não é preciso ler muito mais. Não é preciso ler muito mais, para além de estar lá e perceber como é que funciona. Mas eu não tenho gostado dessa postura relativamente à China. E as reações, mesmo assim, têm sido ponderadas perante determinado tipo de afirmações do Ocidente. Portanto, acho que já disse tudo relativamente a essa questão. Não devemos personalizar. Já agora, a resposta relativamente também à questão de Putin, não devemos personalizar. Se não personalizarmos no discurso, ele dilui, porque os russos não são todos iguais. E, portanto, a linguagem deve ser no sentido do povo russo e não sempre no sentido de Putin. Já basta o que ele faz. Portanto, a maneira estratégica de diluir é falar o menos possível dele. Mas, pronto, mais não digo. Fico por aí. Já agora, só para haver um diálogo,
só no seguimento da sua pergunta e destas considerações, Sr. General, parecem muito pertinentes. Repare, obviamente manter negociações, mas negociar o quê com quem? Isso é que é a parte importante. O problema que eu vejo neste momento, nesta situação, negociações de qualquer líder europeu com a Rússia, são não só uma perda de tempo, como um fator de moralização de Putin. Perda de tempo porquê? O que é que o líder europeu faz? Apelos? Morais? Está bem, já sabemos qual é a resposta russa, que inverte a coisa e nós é que estamos a defender a paz, nós é que estamos a defender não sei o quê. O que é que faz? Ameaça? Ameaça com o quê? Com sanções? A resposta russa, e venham elas, já vieram, aliás, querem mandar mais, fazem favor. Olha, vocês também vão receber o ricochete. Venham mais sanções. Portanto, ameaça com o quê? A verdade é que não tem nada para ameaçar. E, de facto, o discurso do presidente Biden na Polónia, eu também fiquei admirado. Eu também fiquei admirado com aquela saída final dele que diz "That man must go". É preciso afastar aquele indivíduo. E a minha primeira reação é ele deixou-se levar pela emoção. Porquê? Porque isto é estar a dar um objetivo à guerra. Coitados dos ucranianos, só terminarem a guerra quando o Biden se for embora. Quer dizer, possivelmente já estão todos mortos. Porque dar como objetivo à guerra que o Biden se vai embora é muito mau para acabar a guerra. A guerra não vai acabar, coitados dos ucranianos. Mas depois, num segundo momento, isso ele é capaz de não ser tão emocional como parece. Até é capaz de ser mais estadista do que muitos dos seus conselheiros. Porquê? Porque isto é uma frase que é conducente à bipolarização imediata do mundo. Ou seja, já. E a bipolarização do mundo já é capaz de interessar aos Estados Unidos, não interessa à China. Do mesmo modo que daqui a 15 anos talvez a bipolarização do mundo não interessa aos Estados Unidos. Portanto, ele é capaz, não sei se terá sido emocional ou se ele pura e simplesmente é mais estadista do que parece e tem um pensamento mais arguto e mais frio, calculista do que os seus conselheiros. Agora, estou de acordo plenamente com o presidente polaco que diz negociar com ele, que é o Biden. Não, eu não negociei com ele. Aliás, diga-se, o último que tentou negociar com ele foi o presidente austríaco, que veio de lá dizer foi uma conversa nada cordial e eu avisei para as consequências e para a defesa dos direitos, etc, etc. Pois eu imagino o medo que o Biden deve ter tido desses avisos todos. Portanto, é um exercício um pouco inútil. É preciso encontrar uma linguagem da força e negociar com a China. Isso sim, negociar com a China. Com a China é que é preciso negociar. E porque negociar com a Rússia neste momento, isso é a Ucrânia que tem que fazer. Até porque ela é que sabe o que é que pode aceitar. E o presidente ucraniano, com a inteligência que o caracteriza, já disse, seja qual seja, terá que haver um referendo. Seja qual seja o acordo que eventualmente venha a haver, terá que haver um referendo. Portanto, ele é que deve negociar com a Rússia. E não, neste momento, em termos, sobretudo, de dirigentes europeus. Porquê é que eu digo dirigentes europeus e não os americanos? Os americanos eu até aceito. Porque os americanos têm... Se fazem ameaças, elas são credíveis, têm credibilidade. Coisa que com os europeus, União Europeia, acontece o que acontece. Bom, muito obrigado, desculpa lá. Isto é só para um seguimento aqui do... Mais alguma questão? Boa noite, eu tenho uma questão. Eu gostava de saber o que é que pensam sobre o papel da base das Lajes, se terá algum papel a desempenhar nesta guerra e também se podem concretizar um pouco mais este aproveitamento dos espaços marítimos a partir dos Açores. Obrigada. Mais alguém, se tiver alguma questão, para depois darmos também para encerrar este diálogo. Bom, a questão que ponho é simples. Passada a segunda fase que o professor Telo caracterizou, eu esperava a emergência de uma entidade de mediação. Pensei que haveria algumas condições face ao desaire dessa segunda fase. Não vi essa entidade emergir. A verdade é que eu olho à volta e tudo o que vejo são Estados, são partes interessadas, portanto seriam na prática entidades que não seriam recomendáveis para uma mediação. Penso na China, penso na Índia, mas talvez mais a China, como mediador. Isso parece-vos viável ou há também aqui um outro conflito de interesses? Era esta a questão. Obrigado.
questão? Quero colocar? Respondo a esta, ou o professor responde aos Açores? Eu respondo a esta. E respondo a esta porque estive com António Vitorino e acho que na televisão, num debate mais alargado, no Expresso da Meia-Noite, não sei se alguém viu, e ele explicou, deu a resposta a esta questão. É assim, a posição, o ideal seria o Secretário-Geral das Nações Unidas. Esse é o ideal. De quem acredita no direito internacional. Só que o secretário-geral tomou uma posição à partida que feriu as suscetibilidades de Putin em particular e da Rússia em geral. Logo no início do conflito, ao tomar parte. Para nós foi compreensível, para todos nós, mas para a Rússia não foi, no entendimento de que nem era uma guerra, era uma operação militar especial, na sequência, como ele disse ontem, da preparação de um ataque à Rússia por parte da Ucrânia naquela zona. Pronto, nós sabemos, isso faz mais ou menos parte daquela teoria também da guerra química através de passarinhos que depois iam deixar armas químicas na Rússia, isto dito pelo embaixador, não sei se era a gozar, mas que disse, para além de dizer outras baboseiras, também no Conselho de Segurança. Mas pronto, a Rússia, logo à partida, segundo disse o António Vitorino, achou que o secretário-geral nunca seria mais mediador neste conflito. Portanto, é logo uma parte que já não podemos contar e que era importantíssima. Segundo, a China assumiu, já vimos, por muito esforço que façamos todos os comentadores, assumiu que não queria ser mediador num processo em que tem interesses diretos. Já viram quais são? O que eu pus ali de indicadores económicos. E, portanto, a China é um parceiro, sendo um parceiro a China e a Índia, sendo um parceiro assumido da Rússia, acha que não deve fazer parte, porque tem mais a perder, à chinesa, tem mais a perder sendo mediador do que a ganhar. Porque corre o risco elevadíssimo, como já correu ao dizer para haver cessar-fogo e não houve cessar-fogo nenhum, de não se concretizar o processo de mediação. Fica mais fragilizada. E, portanto, a China trabalha assim. Portanto, não vou correr o risco, nem que haja um risco de 5% da mediação não resultar. Uma porcentagem de 5%. A Índia é uma perspectiva diferente, também parceiro, pelas ligações que também já vimos, tem uma postura diferente da própria China, mas tem umas relações complexas, todos nós sabemos, fruto das questões com o Paquistão, de relações com os próprios Estados Unidos da América. Ou seja, também há muitos interesses envolvidos. Eu compreendo, olhando friamente para esta questão da mediação, compreendo, não quer dizer que eu gostava mais que fosse o secretário-geral das Nações Unidas, mas eu compreendo que eles não se queiram assumir. O risco é muito grande, quer para a Índia, quer para a China, de funcionarem como mediadores. Quem é que poderia ser, então, o mediador de um processo entre a Ucrânia e a Rússia? Teria que ser a União Europeia, no seu conjunto. Não era a NATO, certamente. Não era os Estados Unidos, certamente. Seria a União Europeia, numa postura conjunta, mas diversificada ao mesmo tempo, com a Sérvia e com a Hungria a fazerem parte do processo conjunto. Já pensei nisso. Aliás, eu já sonho com isto. Nós andamos neste processo há 40 e tal dias, nós já sonhamos com estas coisas e eu já pensei nisso, a sério. O Jaime me fez a pergunta e por isso é que eu peguei primeiro. Já pensei. Eu só via a entidade, independentemente das sanções, que poderiam ser reduzidas face à negociação, também tinha as sanções na mesa, de redução das sanções, fazia parte do processo negocial da própria Ucrânia, numa postura já mais aberta, ou seja, incluindo estes dois países, que obviamente são pró-Rússia, daria um sinal positivo e eu acho que estaria em condições. Mas quem é que está à frente neste momento da União Europeia? Exatamente alguém que está numa campanha eleitoral. E mais não digo, fico por aqui. Foi também um momento pior que podia haver para a União Europeia para tentar entrar no processo. Eu acho que sobre a resposta sobre os Açores não há ninguém mais qualificado aqui que o professor António Telo. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigado. Repara, a pergunta dos Açores é ao contrário. Ou seja, quem está nesta sala que pode dizer se houve ou não uma utilização das bases das lajes intensificada nos últimos 40 dias, são vocês, ou pelo menos alguns dos que estão aqui na sala, embora eu tenha umas vagas luzes sobre o assunto. Em todo caso, eu é que gostaria de colocar essa pergunta à sala. Aliás, porque já é sabido alguma coisa de voos que vêm de determinado sítio e vão para determinado sítio, mas ainda é muito cedo para dizê-las. A guerra continua e ainda é muito cedo para dar informações concretas, mas justamente em termos de utilização das lajes, que é uma coisa pública e conhecida, qualquer satélite detecta isso, não é? Quem é que aterra e quem é que levanta voo das lajes. Vocês é que me podem informar sobre estes 40 dias, o que é que aconteceu. É a segunda vez que digo 40 anos, estes 40 dias, não sei se isto será por pura coincidência. Bom, adiante. Uma outra questão diferente é, de facto, os espaços marítimos. A questão é esta. Como já disse, desde 2010 há uma nova corrida naval no mundo. Há também uma alteração substantiva das principais rotas marítimas. Há uma crescente importância do mar em termos de energias renováveis, em termos de recursos, quer alimentares, quer minerais, todos e mais alguma coisa. E há uma dificuldade em ter tecnologias que permitam a sua exploração rentável, ou pelo menos essas tecnologias que serão as tecnologias do futuro. Serão as tecnologias, olha, quem as dominar é a mesma coisa que há 100 anos atrás dominar a extração de petróleo. Exatamente a mesma coisa, possivelmente ainda mais importante. Portanto, isto tudo está a acontecer à volta dos espaços marítimos. Numa altura em que há 30 anos, pelo menos há 30 anos, que a Europa não está a olhar para o Atlântico. E que está a olhar até mais para o Mediterrâneo que para o Atlântico. Mas a Europa deixou de olhar para o Atlântico, por isso simplesmente, com uma exceção, honra lhe seja feita, que é o Reino Unido. Esse continua a olhar para o Atlântico e até desenvolve coisas que têm o seu significado não só na mudança no Atlântico, mas no Pacífico também, como referi há pouco. Aquela Naval Strike Force, inglesa, exclusivamente inglesa. Curiosamente, se houve um país que foi convidado pela Inglaterra, se queria participar na Naval Strike Force. Tal foi a Austrália, depois forçou a passagem, e que entretanto foi fazendo acordos com tudo que é aliado potencial, inclusive a Índia, chegou à Austrália e, em conjunto com navios australianos, japoneses, americanos, Taiwan, tudo e mais alguma coisa, forçou a passagem para uma área que a China considera as suas águas territoriais. E a China ficou quietinha, não fez nada, foi até o Japão, assinou acordos de defesa com o Japão e veio embora para a Europa, com uma capacidade que mais nenhum país da União Europeia ou a União Europeia de Bruxelas em conjunto tem. Portanto, pelo menos há alguém que ainda não esqueceu tudo em termos da potencialidade do poder naval. Mas a potencialidade dos poderes marítimos tem a ver com isso. É que a área que, de facto, vai ser a área decisiva dentro do que é possível prever sobre as novas rivalidades em termos globais, é que é a área onde vão ter as 3 rotas marítimas da seda, a área onde vai ter a rota do norte, que era da América, que era que vem da Ásia, que vão ser abertas com o degelo, a área onde estão as grandes riquezas, não só minerais, mas também grandes riquezas energéticas, é a área que, por acaso, inclui o Atlântico Português. A zona entre Açores, Madeira e continente. Agora alargado para mim a 2 pontos essenciais, que é de facto o Mar do Norte e Gibraltar, portanto, a zona do Estreito. Ora, esta área é uma área em que a Europa tem que pensar a sério, e tem que pensar a sério em termos de ter um poder naval que não só seja aqui efetivo, mas tenha uma capacidade económica de desenvolver as potencialidades desta área marítima e tenha também, por exemplo, para além de um poder naval propriamente dito, que tenha o poder de proteger, sempre em relação à pesca, em relação à zona económica exclusiva, em relação às riquezas marítimas, de proteger com guarda-costas, e nomeadamente, porque não uma força de guarda-costas europeia, de proteger com guarda-costas esta zona. Ora, Portugal tem que estar muito atento a isto. Portugal, mais do que estar muito atento, Portugal deve ser um agente promotor disto. Agente promotor, em vez de estar à espera que digam, olha, vocês já pensaram se não seria interessante lançar um grande projeto, um novo plano de Marshall virado para o mar, para o Atlântico europeu e para aí fora.
tendo em conta justamente o que se está a passar com a Rússia. A Rússia é um dos tais que está na corrida naval. Está na corrida naval. Vejam o ritmo de construções e, sobretudo, mais do que o ritmo de construções, a novidade das construções russas. Nos últimos tempos, muitas das novidades no poder naval têm aparecido na Rússia e na China, não nos Estados Unidos. Digo-vos já, na Rússia e na China. Em termos de armas de energia, em termos de armas de hipervelocidade, em termos de drones submarinos, etc, etc. Rússia e China. Os Estados Unidos estão-se a deixar ficar um pouco para trás. Portanto, mais uma razão para a União Europeia não é deixar-se ficar para trás, é para a União Europeia deixar de ignorar esta realidade que será extremamente importante para a Europa do futuro. Muito obrigado. Bom, resta-me agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco, trazerem-nos as vossas reflexões. É um privilégio para nós não estarmos a ouvir-vos num canal televisivo, mas estarmos aqui pessoalmente convosco. Muito obrigado à Câmara Municipal também pela disponibilização do espaço e pela vossa presença. Uma boa noite.